Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um TikTok. Hoje nós temos o episódio 9 do nosso querido podcast maravilhoso que traz só coisas boas para vocês, polêmicas, novidades, notícias. Então vamos lá começar esse nosso queridíssimo podcast. Eu sou a Luísa e hoje a gente tem um convidado especial aqui com a gente, o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, meninas. Olá, ouvintes do TikTok Go. Só uma voz um pouco conhecida aqui na NHL Brasil, né? Faço parte do podcast, mas estou aqui convidado. Vamos discutir sobre os assuntos da última semana, segunda rodada, dos playoffs. Vamos lá. Continua aí. Tic-tac play. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Erika. Nesse sábado, hoje a gente tá gravando no sábado, então a gente não tá tão desanimada quanto nos domingos. Mas vamos aí falar sobre tudo que rolou nessa segunda rodada dos playoffs da NHL. Oi, gente, é a Natália e estou muito feliz que vocês estão aqui ouvindo a gente novamente. E é isso. Oi, gente, aqui é a Ana Gabriela. As meninas estão animadíssimas, eu tô podre, meio morta, mas por uma boa razão. Então, vou tentar dar o meu melhor para honrar a presença do nosso ilustríssimo convidado aqui. E vamos debater aí as nossas pautas maravilhosas para esse episódio. Amor, sejam muito bem-vindas. A Ana falou que foi por um bom motivo. Ela tomou a queridíssima vacina, está jacarezada. Ela está sendo imunizada na base da porrada pela AstraZeneca. Na base da Eu sei porque eu também passei por isso. Mas antes disso do que, né? Mas é a surra mais gostosa que eu já tomei na vida, gente. Exatamente. Exatamente. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Então vamos lá para o nosso giro de notícias da semana, que a gente traz sempre aqui para vocês. Começamos com uma notícia maravilhosa, que o Marco Rossi voltou a treinar. Para quem não sabe, ele foi a pick de primeiro round do Minnesota Wild. Ele estava sem jogar desde dezembro de 2020, que ele estava jogando no World Juniors. Ele pegou Covid e teve algumas complicações aí, algumas sequelas. Ele teve miocardite, que é uma doença que eu não vou saber explicar, mas ele ficou aí afastado por todo esse tempo. Era para ele ter feito o debut dele, a iniciação dele na NHL esse ano, mas graças ao Covid, infelizmente, foi atrasado aí. Então é uma ótima notícia que ele está de volta treinando, maravilhoso, incrível. Esperamos vê-lo aí na próxima temporada saudável, 100%, para voltar a jogar aí e entrar para essa roster do Minnesota Wild, que só melhora a cada ano. E dando continuidade para as nossas notícias, o Blue Jackets contratou um novo técnico. Como vocês provavelmente já sabem, eles entraram em acordo com o John Tortorella, que era o técnico deles nas últimas temporadas, que ele não iria voltar. E aí eles contrataram o Brad Larsen, que é o 8º técnico da franquia, e era o assistente do Tortorella. Então, na verdade, eles só subiram aí ele para um cargo mais alto. E ainda falando sobre técnicos, na NWHL, o Toronto Six anunciou que Mark Joslin vai ser o novo head coach da nossa querida franquia. Ele é o primeiro técnico negro a ocupar esse cargo. E, assim, a Gigi Murphy, que era a técnica do Toronto Six, agora ela é só presidente da franquia. E para quem não sabe, ela foi a pessoa que estava envolvida naquela polêmica de transfobia no time. E aí eles resolveram tirar ela do técnico, do cargo de técnica, e deixar apenas como presidente. A gente sabe que isso não resolve o problema, né? Mas enfim, a gente não vai discutir isso agora. E dando continuidade, agora falando um pouquinho sobre o draft desse ano, temos Owen Power, que fez o Buffalo virar mais um meme essa semana. Quem acompanhou o Twitter sabe. Ele falou em uma entrevista para o The Athletic que ele pretende voltar para a Universidade de Michigan
onde ele tá jogando aí desde o ano passado, e depois que ele for draftado, é claro. E aí ele falou que a decisão depende do time e das pessoas que estão acima dele para o que for melhor para o desenvolvimento dele. Mas é lógico que essa fala se transformou em um meme, tava todo mundo zoando o Buffalo Sabres, falando que o menino mal foi draftado e já tá aí, não quer voltar. O P.K. Subban foi contratado como analista da ESPN e vai comentar os jogos na ESPN dos playoffs. O Kadri, vamos entrar em polêmica agora, hein? O Kadri foi, para quem não escutou os CTGs passados, ele foi suspenso aí por causa de um hit que ele deu em um jogo contra o St. Louis Blues. E aí, gente, o cara resolveu contestar a suspensão dele. E o Gary Bettman falou, não vou diminuir. E ele foi tentar com um árbitro neutro, que é direito dele. E, gente, o árbitro neutro é Cheyenne Daza, não sei se é assim que fala o nome dele, só que ele recusou esse pedido dele. Esse Cheyenne Daza foi demitido da MLB e diminuiu a sentença de Tom Wilson em 2018 de 20 jogos para 14, ou seja, ele poderia muito bem ter, né, diminuído a sentença do Kadri, mas enfim, né, pessoas racistas na nossa liga não é muito bem novidade para ninguém. E ele também conseguiu diminuir a sentença de Slava Voinov, meu Deus, que nome difícil, que foi acusado e condenado por violência doméstica. Gente, olha que absurdo isso. Pelo amor de Deus, eu não sabia dessa parte. A sentença do Voinov foi reduzida para 41 jogos. Esse caso do Voinov deu muita polêmica na época que saiu. E assim, é absurdo, né? Sim, com certeza. A gente sabe muito bem qual é a diferença entre o Kadri e esses outros dois jogadores, né? Sim. Ai, que ódio. Pois é, mas o que eu tava pensando, eu não sei se esse Cheyenne Daza é branco. Eu acho que não. Não, mas o que a gente tá falando é a diferença entre os dois jogadores e o Kadri. Sim. Não. Ah, tá, que susto. Porque eu fiquei pensando, por que será que ele recusou? Aí eu fiquei pensando, talvez ele seja branco. Mas sim. O Tom e o Slava. E é muito triste a gente ver isso, porque assim, apesar do Kadri ter todo um histórico, né, e já foi suspenso várias vezes, inclusive 3 dessas várias vezes, acho que foram 6, foram nos playoffs, a gente vê que, assim, realmente a diferença entre um jogador branco e a diferença entre um jogador negro é muito gritante, negro ou de cor, que no caso é o caso do Kadri, é gritante pra liga, né? Igual aquele meme do cartãozinho, assim, eu não sei de qual programa é, um desenho animado para adultos. E aí eles colocam, tipo, um cartãozinho, assim, com várias cores, com uma paletinha de cores, assim, de preto a branco. E aí tem escrito, dentro dos brancos tem escrito jovem, e dentro dos pretos tem escrito traficante, assassino, uma parada assim. Então é exatamente isso. Mas falando sobre hits ruins e sujos e perigosos, tivemos um jogo entre Lightning e Carolina. O Andre Palat, do Lightning, fez um hit perigosíssimo na cabeça do Brett Pesce, que eu acho que é assim que fala o nome dele. Não teve nenhuma multa e suspensão, apenas uma penalidade durante o jogo. O que muita gente ficou surpresa, porque era merecedor aí de uma pequena suspensão para ele. Mas voltando às notícias boas, porque no TPG não é só, né, desgraceira, a gente tem o Jake Evans, porque quem não lembra, ele levou um hit sujíssimo do Scaifelli no jogo 1 entre Montreal e Winnipeg no dia 2 de junho, mas ele voltou a patinar aí, gente, graças a Deus. Ele estava sozinho hoje de manhã, hoje é sábado, dia 12 de junho, e a gente teve ele voltando a patinar, maravilhoso, perfeito. Que felicidade que eu fiquei na hora que eu vi. Ele estava sozinho, ele não treinou com o time, mas já temos uma boa notícia aí para o menino que voltou agora.
E para finalizar o nosso giro de notícias, que eu falo demais, apesar da gente não ter finais de conferência, a NHL vai entregar os troféus que são tecnicamente para os campeões aí das conferências. E o Clarence Campbell, que é da Conferência Oeste, vai para o ganhador entre Montreal e Vegas. E o Prince of Wales, que é o da Conferência Leste, a gente tem para Tampa Bay ou Nova York. Bom, só uma curiosidade sobre esses troféus de conferência. Uma coisa, eles podem ficar na mesma nas conferências de origem, caso o Vegas ganhe de Montreal. E pode ser que Montreal ganhe pela primeira vez na história o Clarence Campbell, que é dado para o vencedor da Conferência Oeste. Mas como o Habs sempre esteve na Leste, pode ser pela primeira vez que ele ganhe esse troféu, em vez do Prince of Wales, que é o troféu da Conferência Leste. E seria bem caótico se eles ganhassem de Vegas. Nossa, eu estou torcendo para Montreal única e exclusivamente. Ai, gente, eu posso falar um negócio que eu já falei no Twitter e vi que outras de vocês também falaram? Assim, eu entendo que às vezes a gente sabe que tem pessoas que não gostam do nosso time, né? E tá tudo bem, isso é normal. Mas aí você ficar falando, meu Deus, todo mundo odeia o meu time é underdog. Não, gente, eu acho que se tem um time underdog nessas semifinais, é o Canadiens, sabe? Outro time, não. Então parem com isso, sabe? Chega, parou. Não, Islanders eles estiveram no ano passado, estão de novo na semifinal, então parem com essa história que essa narrativa não cola. O Islanders não é underdog. O Tampa pode ser favorito? Pode, mas Islanders underdog? Não. Era só isso que eu tinha pra falar. Tem uma grande diferença entre favorito e underdog, e as pessoas acham que só porque não é favorito é underdog. Ou as pessoas gostam de se fazer de underdog justamente, né? Exatamente. Esse negócio aí, todo mundo odeia meu time, não. Também a gente sabe que não é isso. Underdog é literalmente o canadiense, né? Eles foram tipo, a pior equipe classificada para os playoffs. Sim. Sim. Sem ser eles, não tem ninguém, não. Eu nunca vi underdog ir para semifinal 2 vezes seguidas. Que isso? Putz. Queria que meu time fosse underdog assim. Né? Não pode falar. Não posso falar nada, mas... mas é isso, sabe? As pessoas criam umas narrativas esquisitas. Momento corneta terminado e vamos então para a pauta. Desculpa, gente, eu tenho esses meus rompantes, vocês me conhecem. Certíssimo, falou tudo. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre os nossos queridos prêmios da NHL, que a gente já começou a dar uma olhada assim por cima, mas a gente vai dar os nossos pitacos, nossos famosos pitacos, porque se tem pessoas que gostam de dar pitaco sem ser chamadas, somos nós do TTG. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os nossos prêmios, nossa premiação da NHL. Só para falar para vocês aqui bonitinho, os prêmios da NHL Awards vão ser divulgados aí a partir da segunda-feira, no caso, a partir desta segunda-feira, dia 14, e terminam no dia da final da Stanley Cup, ao longo da final da Stanley Cup aí. Então a gente vai ter aí bastante dia com ganhadores e coisas maravilhosas para a gente dar pitaco no que vai acontecer. Então vamos lá, meninas. Só para falar rapidinho que a gente tem um texto no site, vai ter hoje, sábado, vai ser lançado um texto no site com todos os indicados. Para caso vocês queiram ver depois direitinho. Que a gente vai falar os nomes deles, mas a gente vai só dar pitaco. A gente não vai entrar em estatística nem nada assim, não, que a gente não tem paciência. Não. Então vamos lá. Primeiro
troféu aí que a gente vai discutir é o de melhor goleiro, nosso troféu Vezina. E aí, meninas, quem vocês acham que leva esse? Acho que tá todo mundo em consenso aqui de quem vai levar esse. Olha, eu aposto no Vasilevski e já digo que se não for ele, vou lá na NHL, vou derrubar tudo, vou quebrar tudo, que não aceito outro resultado. Não, mas brincadeira, eu acho que ele merece muito, sabe? Não que os outros não mereçam, mas ele vem quebrando muitos recordes, principalmente nesses playoffs aí, e pra mim merece demais. Tem um que. Não, claro que não merece, acho que é um pouquinho de exagero da minha parte, mas acho que o que menos merece talvez seja o Grubauer. É que eu já fui polêmica antes, entendeu, Érica? Então eu tô me contendo, não vou mais falar. Eu falo isso porque eu particularmente eu amo o Grubauer. Eu, Érica, adoro o Grubauer, então, tipo, eu tô falando, assim, numa posição, assim, de que eu acho que ele foi meio carregado pra esse prêmio por Colorado, sabe? Sim. Eu acho que... Eu que também acho que quem ganha é o Vasilevski, mas eu acho que se o Fleury ganhar não vai ter injustiça nenhuma também, sinceramente. Sim. Mas o favorito pra mim, eu acho que quem deveria ganhar é o Vasilevski, porque tu vê a mudança da equipe, caso ele esteja ou não no gelo. Sim. Sabe? Quem pode falar melhor disso é a Nath, que acompanha melhor, que é o time dela, assim. Eu lembrei da Érica falando, meu Deus, sempre que tiver jogo do Tampa e eu for apostar, eu vou perguntar pra Nath, porque se não for o Vasilevski no gol, é certeza que eles perdem, porque eles jogam muito mal. É verdade. Sim! Ai, meu Deus. Temporada regular, Kurt McKinnon, nossa, pior goleiro que eu já vi jogar. Mas, eu acho que fica entre o Vasilevski ou o Fleury. Eu fiquei surpresa que foi a primeira vez que o Fleury foi indicado. Tipo assim, quê? Sim, é a primeira vez. Na minha cabeça ele já tinha ganho tipo uns 2. Mas eu acho que deve ser o Vasilevski, mas não sei também. Foi como a Erika disse. Se for o Fleury, não vai ser nenhuma surpresa, né? Ele também teve uma temporada incrível, ele é um goleiro incrível. O Vegas, na minha cabeça é muito nítido, o Vegas não seria o que o Vegas é se ele não tivesse no gol, né? Que é uma coisa que até acontece também no Tampa. Então é isso, e o Grubauer, ok, também, acho que também tem outros fatores, né, dele ter ido para aí. Lucas, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, primeiramente, o Grubauer foi carregado pelas vitórias do Colorado Avalanche. Eu acho que tem goleiros que mereciam estar aí que não foram. Exatamente, Jordan Binnington que o diga, né, amigos? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Jordan Binnington, por favor. Binnington. Respeito. Mas é aquilo. Ou tá entre Fleury e tá entre Vasilevski. Eu vou de Marc-André Fleury, porque eu quero ser do contra aqui. Todos vocês votaram a favor do Vasilevski. Então, cuidado, Lucas, que não vai hater ser. do Tampa? É isso mesmo que eu entendi? Cuidado, que não vai ser convidado de novo. Mas não. Eu não vou comentar minhas opiniões aqui sobre Tampa Bay. 2004 foi roubado. Vou te dar um porradão, cara. Mas eu vou de Marc-André Fleury só para contrariar a opinião geral. Mas é isso, qualquer um dos dois que vencer, né? Desculpa, Luísa. Qualquer um dos dois que vencer, eu acho que tá justo, sabe? Entre Fleury e Vasilevski. Eu concordo com o que todo mundo falou. E eu vou só fazer um comentário que o meu goleiro, o Varlamov, foi roubado. Eu concordo. Ele era mais merecedor que o Grubauer, na minha opinião, assim, né? Eu sou meio... Minha opinião é muito, muito clubista, mas eu achei que, comparando os times, comparando os goleiros, as performances, o Varlamov foi melhor. Mas, enfim, né? Isso sou eu. Nessa discussão, sim, dá pra gente falar dos problemas que tem a premiação da NHL, né? Sim. Acho que isso vai ficar inclusive... bem visível nos próximos prêmios que a gente tem, tipo... Né? Sim. Assim. Podemos falar sobre isso quando os vencedores forem anunciados, que a gente pode fazer uma pauta só metendo pau nos prêmios, mas, enfim. Aí você pode voltar, Lucas. Aí a gente chama assim, de novo. Beleza. É o seguinte,
Descer o ferro na NHL é um dos meus passatempos favoritos. Seja bem-vindo ao Tic Tac Go. Ai, ai. Tá, então vamos ao Norris Trophy, o nosso queridíssimo troféu Norris, que é para o melhor defensor da temporada. E temos Adam Fox, Victor Hedman e Cale Makar disputando aí o nosso prêmio. Esse prêmio foi anunciado nessa semana, por isso que estou falando dos nossos indicados. O Vezina foi anunciado antes, então se você quiser saber aí direitinho quem foi, apesar da gente ter falado, a gente falou sobre eles no TTG passado, então vai escutar e depois volta aqui. E aí, o que vocês acham sobre as indicações ao Norris? Vai ganhar o que tiver mais ponto. O que pra mim é ridículo, porque é de melhor defensor, não é de melhor defensor que pontua. E isso me irrita muito, porque defensor nessa liga só é considerado bom quando ele pontua. De resto, eu sinceramente não sei opinar. Quem pode ser o vencedor, quem sabe, vai ser de fato, assim, eu acho que vai ser quem mais pontuou. Porque vai ser sempre assim. Não sei, né? Deve ser. Eu acho que vai pro. Queria que fosse o Redmond, mas eu acho que vai ser o Adam Fox. E é isso, eu acho que Norris é um dos prêmios mais, tipo, entre aspas, polêmicos, porque eles levam muito essa coisa da pontuação em conta. Mas é isso, gente. Eles têm que tentar levar uma coisa mais. Porque, assim, a princípio, né, o Norris Trophy é da habilidade geral de defensor, ou seja, a capacidade de juntar a ofensa com a defesa, né? Os takeaways, essas coisas de bloqueios, mas normalmente é sempre assim, pontos. Então, vamos ver, né? Mas eu acredito que vai ser Eu acredito que vai ser o Fox mesmo. Eu acho que o Norris Trophy, o troféu Norris, ele tinha que levar... A NHL não leva em consideração as estatísticas avançadas. Eles levam as estatísticas básicas, que é o que a gente basicamente tem acesso no site da NHL. Mas tem muitas outras estatísticas que não são trabalhadas no site da NHL, que eu acho errado. Eu acho que deveria trabalhar tudo. E principalmente para defensor e goleiro, essas estatísticas avançadas, elas têm, tipo, uma importância gigantesca e é o que praticamente todo scout usa, todo mundo que fica de olho, assim, em jogador, usa para saber se aquele jogador realmente vale a pena ou não. Então, a NHL, ela peca muito nesses momentos, que é analisar só essas estatísticas muito básicas, que não tem muita profundidade, sabe? Então, acho que é por isso que a gente tem tantos prêmios e nomeações que não são exatamente as melhores do mundo. E eles deveriam analisar isso aí, só que sabemos que não vai acontecer, né? Minha opinião é igual a da Nath, eu acho que o Adam Fox leva. Ele teve uma temporada sensacional com o Rangers, ele foi simplesmente o melhor jogador deles, e eu falo isso sendo uma pessoa que é fã do Islanders, que é torcedora do Islanders. Ele foi o melhor jogador dentro do gelo pro Rangers, praticamente todo o jogo. Ele foi impecável em todas as áreas do jogo dele. Então, acho que é extremamente merecedor dessa indicação e extremamente merecedor de ganhar o prêmio. Eu espero que ele ganhe, porque realmente o cara meteu o louco. Então, eu vou concordar com vocês. Eu também acho que vai pro Fox. E eu acho muito doido que é a quinta vez consecutiva que o Hedman não é nomeado. É nomeado, né? O verbo. Nomeado para esse prêmio. Finalista? Isso, finalista, obrigada. Eu acho muito bizarro. Isso Perfeito. só mostra que ele é bom demais, né? Mas eu acho que sim, o Fox foi uma peça fundamental ali para a equipe dos Rangers. Jogou muito, então eu acho que vai para ele, sim. A minha principal crítica aos prêmios da NHL é em relação ao Norris Trophy. Aquilo. Você vai julgar melhor defensor pelas suas capacidades ofensivas ou pela sua capacidade de defender? Né? Porque na última década a gente viu muito, a Nath vai me xingar por causa disso, o Brent Burns ganhando vários Norris Trophies, sendo que ele era um atacante na defesa. Não defendia tão bem.
Assim, é complicado. O Norris Stroll devia assim, ser o melhor defensor atacante. Tem o melhor atacante defendendo? Você tem o Selke, que é o melhor atacante que tem capacidade defensiva, né? Enfim, modo desabafo de todo ano. Terminado. Eu acho que esse ano não dá, não tem outra escolha. Adam Fox, garoto que jogou em Harvard, foi draftado pelo Flames e teve uma temporada absurda. Sem mais, acho que Adam Fox merece muito o Norris Trophy. Dentre os três, acho que é o que teve a melhor temporada. E só um adendo. Hedman 5 vezes seguidas melhor defensor é merecido também. Ele é um excelente defensor. Eu acho que é cornetar. É o melhor. Não, mas dessa. Tem o que conectar no Redman. Nos últimos anos, o Victor Hedman tem sido sim um dos melhores defensores. Não, de fato. O melhor Porque defensor. Ele não só ataca, como ele também sabe defender. Ele de fato A defesa do Tampa Bay sem o Hedman, ela perde muito. Sim. Então, assim, eu acho que vai para Adam Fox, mas se fosse olhar a capacidade no geral, tanto de defender quanto de atacar, Victor Hedman seria campeão ano atrás de ano atrás de ano. Simples assim. Porque ele é o melhor defensor no geral. Ele sabe atacar e sabe defender. E sabe fazer os dois muito bem. Diferente do Burns. Diferente do Burns, diferente do Eric Carlson. Concordo. Que esse é outro que eu tenho as críticas fortes em cima dele. Ok, o próximo troféu é o Hart Memorial Trophy, que é o prêmio de MVP do jogador mais valioso, né? Do jogador mais importante, né? E os indicados são o Nathan McKinnon, o Auston Matthews e o Conor McDavid. O McDavid sempre está nesses... Acho que eu não tenho a estatística certinha, mas eu acho que ele já ganhou 3 vezes antes. E ele também é finalista do prêmio Ted Lindsay. O McKinnon terminou em 8º lugar na NHL com 65 pontos, 20 gols, 45 assistências. E ele também é um jogador fantástico, né? Tipo, um dos maiores jogadores do Avalanche e da Liga no geral, né? O Matthews liderou a NHL com 41 gols, ele foi o jogador que fez mais gols, né? E ele também é finalista do Ted Lindsay. E ele tem uma estatística que eu achei bem legal, porque ele tem 12 gols, os game winning goals, né? Que são os gols de vitória. E isso é um jogador que é o clutch, né? Que falam. E o Matthews é extremamente importante para o Leafs. Ainda pensando o que falta para o Leafs conseguir avançar para o segundo round, porque falta ele se tornar um jogador de playoff. Ele não é um jogador de playoff, ele é jogador de temporada regular. Assim como um certo Conor McDavid. Os três, inclusive, o McKinnon jogou muito bem pela Avalanche, mas, tipo, os três não estão na semifinal. Os 3 melhores jogadores considerados pela premiação da NHL não estão na final. Doido isso, né? Bizarro, né? Enfim, mas isso não é pra gente, tipo... a gente não tá do tipo, são fraudes. Não é isso, a gente só tá estatando um fato. Estamos sim. Brincadeira. É tudo falso. Ai. Bom, E, como eu falei, né, o McDavid ficou em primeiro lugar na NHL com 105 pontos numa temporada de 52 jogos, 56 jogos. 56 jogos. Ai. Bom, só falta ele transferir um pouquinho desses pontos para os playoffs, né? Enfim, ele também liderou a NHL em assistências e pontos de power play. Eu achei a indicação... É pro McDavid, sabe? Sim. Que, né? Carrega o time nas costas, é o que mais tem gol, o que mais tem assistência, o que mais tem
tudo, então, sei lá. Acho que vai Sim. pra ele. Também acho. Achei a indicação do McKinnon. Eu seria atacada por isso, mas eu achei a indicação dele não merecida, porque tivemos jogadores melhores nessa temporada em times que precisavam mais desses jogadores, mas enfim. Teremos com certeza Conor McDavid ganhando ou Auston Matthews. O Auston Matthews também é uma chave ali pro Leafs, como a Nath falou. E eu acho que é bem capaz que ele ganhe esse ano, apesar da temporada do McDavid ter sido, tipo, absurda de boa. Eu acho que tem chances do Matthews levar aí, sim. Eu acho que o McKinnon que não tem. Eu acho que Mas dos três o McKinnon é o a menos gente favorito, né? Sim. É que o Auston Matthews e o Conor McDavid, os dois têm argumentos bons do seu lado, inclusive, tipo, de números, que o McDavid teve cento e tantos pontos em 52 jogos, 56 jogos. 55. 55. Enfim, 50 e poucos jogos. Não, 105. Ah, tá, 105 pontos, tá. E enquanto o Auston Matthews foi o goleador, né? Teve o troféu Rocket Richards, né? Pra ele. Mas eu não sei, esses canadenses, eu não tenho confiança nesses canadenses, cada time canadense, gente. Desculpa, Lucas, eu sei que teu time é do Canadá, mas essa divisão do Canadá pra mim foi muito, sei lá, sabe? Tu olha depois desses caras, eu sei que eles não são jogadores de pós-temporada, como a gente tava falando antes aqui, né? Eles têm que se mostrar nesse jeito também na pós-temporada. Mas, eu não sei, eu acho que os números estão superfaturados por causa Sim. tipo, contra quem eles jogaram. Não sei se faz sentido isso. Eu sei que o McDavid, ele já fez também mais de 100 pontos no mesmo período de tempo, ou um pouquinho mais, tipo, mas ele já teve várias vezes, algumas temporadas ele teve mais de 100 pontos na temporada. Mas eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu acho que quem ganha vai ser o McDavid, mas por, tipo, default, sabe? Porque eu acho que esses números e eles estão meio superfaturados. Eu não sei se isso faz sentido. Assim. Eu concordo totalmente com a sua visão. E isso não é descreditando os jogadores, Não, justamente, não é mesmo. Mas eu tenho muito. Eu já falei isso até com a Ana, que eu tenho muita. Acho que foi com a Ana, que eu tenho muita vontade de ver esses jogadores se eles estivessem em times mais. E que eles não fossem totalmente assim as estrelas, principalmente o McDavid, se os números dele seriam tanto assim. Porque eu acho que isso também tem que ser levado em conta, né? Sim. Mesmo com uma temporada com uma temporada maior, há uma diferença, né, da dificuldade entre a Conferência Oeste, a Leste e entre si as divisões. Então, eu gostaria muito de ver os números do McDavid se não fossem assim tão superfaturados. E, principalmente, como só teve time canadense, né? Acho que foi muito mais fácil desses números estarem assim. Não significa que não seja alguma coisa impressionante, porque eu sempre tenho que falar isso, porque senão as pessoas vão achar que eu odeio o McDavid e, enfim, tem alguma vingança pessoal contra ele. Não é isso. Mas, sei lá, sabe? É uma coisa que eu fico pensando às vezes. Eu acho que é muito, muito superfaturado e quando você é o único jogador que é bom na equipe, realmente você fica com todo esse peso de fazer tudo pelos outros. Não é uma coisa tão equilibrada. A gente não tá chamando ele de overrated. A gente tá falando que os números dele pode ser superfaturado por conta dele ser o único jogador, literalmente, que joga no time. Isso. Eu acho que se ele jogasse por um time melhor, com uma base melhor, ele teria 3 vezes mais. Esse é outro lado. Eu acho que também pode ser isso. Eu não sei. Porque o talento dele, ele consegue fazer jogadas que deixam os jogadores que jogam junto com ele na frente do gol. Tipo, o gol é praticamente entregue, sabe? Então, não exige muito do time dele. Agora, ele num time, tipo, absurdo de boa, tipo um Tampa Bay Lightning da vida, que tem caras que o primeiro instinto é chutar pro gol. Imagina ele jogando com o Brayden Point, por exemplo. Ele, cara, voaria, tá ligado? Ele teria 1000 vezes. Tanto é que o Conor McDavid, desses 105 pontos, 72 foram assistências. Então, ele é uma pessoa que
arma jogada. Então, ele jogando com outros jogadores que sejam, o primeiro instinto seja chutar o puck, ele teria muito mais pontos do que isso. Então, eu tenho plena consciência de que, assim, ele é a terceira temporada consecutiva que ele consegue passar dos 100 pontos. E nas outras temporadas anteriores, ele sempre ficava, tipo, entre 80 e 90 pontos. Então, você vê que é um jogador, tipo, muito absurdo. Eu acho que ele não conseguiria chegar, tipo, 180 numa temporada normal, exatamente pelo que vocês falaram da Divisão Norte ter ajudado um pouco ele conseguir esse tanto de pontos em uma temporada reduzida, mas eu acho que ele conseguiria continuar na casa dos 100 aí, e vai continuar conseguindo ficar na casa dos 100 por um bom tempo. A título de curiosidade, eu fui procurar qual é o recorde de mais pontos numa temporada da NHL. Óbvio que é do Gretzky, e foram 215. Aí não chega mesmo. Até porque essa questão dos recordes do Gretzky, ele é muito debatido e muito trazido. É óbvio que ele é o melhor jogador da história. Mas é outra era. Como discutir. Mas a gente também fala de uma era, exatamente, de uma era com goleiros e defesas que não eram tão incríveis quanto elas são hoje. A gente tem goleiros hoje que são inacreditáveis, vulgo o Vasilevskiy, o próprio Vasilevskiy. Então, assim, a gente vê que a tendência agora é o jogo ficar cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil de quebrar esses recordes, sabe? Então, a gente vê que o Connor McDavid, ele realmente é um jogador muito fora da curva, porque ele conseguir fazer esse tanto de pontos em uma temporada encurtada com 56 jogos é absurdo. Só que eu não acredito que ele consiga chegar a 200 pontos, nem bater esse recorde. Sim, exatamente. Ninguém chega exatamente por isso, porque o jogo tá ficando mais competitivo e mais difícil. Eu vou discordar de todos vocês agora, de novo. Eita! Opa! E acho que o Hart vai pro McKinnon. É isso. Qual o argumento? Alô? Bom, na minha opinião, o McKinnon é o melhor jogador da NHL hoje. Tá, McDavid faz 105 pontos. O McKinnon é mais completo. O McKinnon é muito mais completo que o McDavid. Então, na minha opinião, isso torna ele um jogador melhor. Porque o McDavid só vai pontuar. E, seguinte, temporada regular é absurdo. O McDavid é um jogador de temporada regular, porque chega nos playoffs e não faz nada. O McKinnon nos playoffs ainda consegue liderar um time. Consegue ser um bom jogador, tanto para a equipe quanto para a estatística. Você vê o McDavid, aí eu vou entrar com uma crítica como capitão. Você vê o comportamento dele na série contra o Jets? Patético. A gente falou sobre isso num dos TTGs, acho que foi aquele dois atrás que a gente falou sobre a questão dele e até do próprio Eichel, que ser o melhor jogador do time não significa que você é um bom capitão, até porque você precisa ter características diferentes, né? Sim. Então, você vê ele rindo. Eu concordo com você nisso. Tipo, debochando da... Enfim, pra mim, o McKinnon, ele lidera o melhor time da liga. O time que levou o President's Trophy. Foi a melhor equipe da liga na temporada regular. E eu acho que, assim, não seria injustiça nenhuma o McKinnon levar o Hart Trophy. Só que eu acho que o McKinnon, ele joga, igual você falou, é o melhor time na temporada regular, sabe? Então, eu acho que o Avalanche, ele é muito bem montado. E isso... Sim. McKinnon, ele é um jogador extremo, ele é um jogador extremamente completo, não discordo em momento algum. Só que eu acho que o time ajuda, sabe? Eu não sei se ele conseguiria ser igual tipo, o McDavid, que joga em um dos piores times da liga e ainda assim pontua e ainda assim chega lá, tipo, consegue ser o melhor jogador do time, sabe? É o seguinte, o McKinnon é mais conjunto. Ele ajuda o time a melhorar. Sim. Então, assim, em questão de jogador, de conjunto, de grupo, de equipe, o McKinnon é muito melhor. Sim,
Isso aí eu concordo. Assim, não seria assim, algo absurdo o McKinnon ganhar. Sim. Uhum. Vamos ver se a hype dos pontos do McDavid vai. Até porque é o seguinte, né? O McDavid deve ganhar, já vou adiantar, o McDavid deve ganhar o Ted Lindsay. Porque esse aí é votado por jogadores. Né? Ele deve ganhar o Ted Lindsay de novo. Com certeza. Ok, então vamos agora para o Jack Adams, que é o prêmio de melhor técnico. Rod Brind'Amour, Dane Everson e Joe Quenneville foram os nomeados finalistas do prêmio Jack Adams. Eu queria muito que o Dean Everson ganhasse, mas eu não sei, deve ir pro Quenneville por causa do Panthers. E o Brind'Amour, não sei, ele também é muito bom, né? Ele transformou o time do Canes, tanto que ele levou o Canes para os playoffs depois de 9 temporadas. Isso foi em 2018, 19, se eu não me engano. E desde que ele treina o Canes, eles tiveram a maior porcentagem de pontos na história. O evento simplesmente, assim, com a chegada de alguns jogadores e tal, ele transformou o Wild, né? O Dean Everson levou o Wild a melhor porcentagem de pontos. E o Quenneville transformou o Panthers, né? Eles se classificaram para os playoffs, acho, pela segunda temporada seguida. E como eu já disse isso também em outro Tic Tac Go, acho que o Panthers ficou tipo uns 10 anos sem ir para os playoffs. Aí o Quenneville entrou e BUM! No ano passado eles foram eliminados na rodada classificatória, mas eles chegaram aí lá para a bolha. Eles foram eliminados pelo meu time, inclusive, pelo Islanders. Mas ele realmente, puto técnico. Falando Islanders, pra mim, o injustiçado nisso tudo desde o ano passado é Barry Trotz. Sinceramente. Não estou criticando a escolha desses 3 outros técnicos, porque de fato todos eles têm todos os méritos para estarem como finalista do prêmio. Mas, gente, o Islanders é o time mais bem treinado da NHL inteira. Barry Trotz venceu a Stanley Cup com o Capitals em 18. Aí, né, o meu time não quis assinar com ele, porque era caro, aparentemente, então um técnico bom. Se tivesse seguido, provavelmente, talvez ganharia mais uma, sabe, com o time e tudo mais, assim. E aí foi pro Islanders e o Islanders é o time mais fechadinho. Tipo, fechadinho no sentido de bem treinado, bem postado no gelo, sabe? E fechadinho literalmente também no sentido de defesa, porque esse cara defende bem pra caramba. E talvez seja por isso que ele não é considerado como esses técnicos finalistas, porque o jogo defensivo é um jogo mais chato, não é tão bem visto quanto um jogo ofensivo, mas eu acho um absurdo que Barry Trotz não esteja nessa lista. Dito isso, eu acho que vai ganhar o brinde de amor do Hurricanes. O brinde de amor. Eu concordo com a Erika. Eu acho que principalmente essa temporada, a temporada passada, eu entendo porque que ele foi indicado, mas a temporada passada a gente teve um recorde que não foi tão bom quanto essa temporada. Cara, essa temporada eu não achava que a gente fosse se classificar para os playoffs. A gente começou muito bem. Tipo, eu achava que a gente ia ser o Canucks, entendeu? Mas me surpreendeu muito, muito, muito. E realmente acho que o Barry Trotz, ele transformou o time completamente. Trouxe um time muito bem montado, um time extremamente bem disciplinado, que, se eu não me engano, eles estavam em 29º em penalidades, tanto é que o Cassidy estava reclamando e tal. Mas, assim, histórico, né? Não é porque é meu time, mas eu concordo que estava muito ruim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, falando sobre a rodada, mas era um time com o 29º em penalidades, ou seja, o terceiro melhor recorde de penalidades da liga. Então, a gente tem um time extremamente bem disciplinado, um time extremamente bem montado, então não é à toa que estamos onde estamos, né? Mas concordo com quem foi indicado. Eu acho que o Panthers surpreendeu, acho que todo mundo, tanto o Panthers quanto o Wild, surpreenderam todo mundo com o tipo de corrida que eles tiveram, tanto na temporada regular quanto
nos playoffs. Esperava um pouquinho mais do Panthers, mas enfim. O Wild enfrentando o Golden Knights não me surpreende tanto quanto eles foram eliminados. Mas, cara, acho que fica entre eles dois. O Rod Brind'Amour, todo mundo sabe que eu amo ele. Ele é um técnico maravilhoso, personalidade maravilhosa, mas eu acho que quem ganha é entre o Quenneville ou Evason. Eu concordo com a Luísa, eu também acho que fica entre esses dois, porque ambos deram uma renovada assim absurda no time. A gente acho que quando começou a temporada ninguém esperava tanto desses dois times, né? E eu acho que foi uma surpresa bem boa. Então eu acho que fica entre o Quenneville e o Evason também. O Minnesota Wild deixou de ser Minnesota Wild dessa temporada, né? Deixou de ser um time chato de assistir. Virou um time assim, que mais dava gosto de assistir, muito por conta do estilo de jogo do Everson e também por conta de um tal que Kaprizov, né? Dito isso, para mim tá entre o Everson e o Coach Kill. O Coach Kill para mim junto com o Barry Trotz, é o melhor técnico da NHL hoje. Dito isso, temos também o Coach Kill, que na minha opinião, junto com o Barry Trotz, é o melhor técnico da NHL hoje. E o trabalho que ele fez no Panthers, melhorando muito o time para essa temporada. E a minha aposta, acho que vai mais pro Quenneville. Que, sim, qualquer um dos três, a decisão é justa. Mas nesse caso eu vou do Coach Kill. E agora temos o prêmio Ted Lindsay. O Ted Lindsay Trophy vai para o jogador que é considerado melhor. Contudo, esse prêmio é decidido pelos membros da NHLPA. E os finalistas desse ano são Sidney Crosby, Auston Matthews e Conor McDavid. Bom, também acho que vai para o McDavid. Não entendi muito bem o Crosby, mas tudo bem, não vou falar mais nada. Ele já ganhou o prêmio, né, em 2006, 2012, 2007, 2013 e 2014. E ele, nessa temporada, ele fez 62 pontos. Com 24 gols e 38 assistências. E como eu já disse antes, o Matthews fez 41 gols em 52 jogos. E o McDavid fez 105 pontos. Eu acho que vai para o McDavid. Concordo. Eu também acho. Eu achei meio aleatório também a indicação do Crosby. Mas, né? Os jogadores que escolheram. Os próprios colegas de profissão dele que escolheram. Mas se tu levar em consideração, tipo, a temporada deles e tudo mais, eu achei que, tipo, a gente tem dois que estavam lá em cima e ele, tipo, ele não teve uma temporada ruim, óbvio que não. Mas, tipo, ele não tava, tipo, no mesmo posto, assim, sabe? Então, sei lá. Tudo bem, né? Eu não me assusto se o Matthews ganhar essa, tá? Não me assustaria, mas infelizmente vai pro McDavid. Eu concordo que vai pro McDavid. Eu acho que não tem nem muito o que a gente falar aqui, né? Porque voltado pelos jogadores, pelo que a gente já sabe, todo mundo é fanzoco do McDavid, eles nem escondem isso, então acho que vai para ele, sem dúvida alguma. E agora temos o Calder Memorial Trophy, o prêmio para o melhor calouro. E os finalistas são Kirill Kaprizov, Jason Robertson e Alex Nedeljkovic. Bom, eu acho que vai ser o Kaprizov, né? Eu acho que isso aqui não tem nem o que questionar. Porque ele liderou, né, no ranking de novatos com 27 gols, 51 pontos e 8 gols de power play. E ele mudou tudo, né? Ele mudou todo o jogo do Wild, como o Lucas já antecipou. Não eram o Minnesota Wild, digo, Minnesota Wild de verdade. E
E é isso. Eu acho que vai ser para ele. Guardem suas polêmicas sobre idade, porque o Nedeljkovic tem 25 anos, então o problema não é o jogador, o problema é A liga. que a liga considera profissional ou não. E, de qualquer forma, eu acho que também não é fácil você se adaptar à NHL vindo de outra liga. Talvez seja até por isso, não sei. E os dois candidatos são da divisão central, né? O Jason Robertson, que é do Dallas Stars, e o Nedeljkovic, que é do Kings. O Robertson, que tem 21 anos, foi novato com mais assistências, com 28. E ele foi o jogador da equipe que com mais pontos, 45, e ficou empatado em segundo lugar com 17 gols. O Robertson também é um excelente jogador, né? Incrível. E eu acho que ele seria o segundo favorito. O Nedeljkovic teve o recorde de 15 vitórias, 5 perdas e 3 perdas no overtime com o Keynes. E ele empatou com o Sorokin do New York Islanders no ranking de shootouts. E aí, o que vocês acham? Eu acho que a liga contar até 25 anos como Hulk bizarríssimo demais, mas novamente é uma crítica à liga, não aos jogadores. Os jogadores não têm culpa disso. Porque... Eu não acho, porque tem muito jogador que realmente, tipo, teve jogador do Tampa que só jogou na NHL e tem, tipo, 25, 24. O Ross Colton mesmo, ele tem 24 anos. E ele é Hulk, ele nunca jogou no Tampa até essa temporada. Então, eu acho que a idade... Não sei até que ponto é a idade, porque você Tudo vai bem, limitar. amiga. O problema é que, tipo, o Kaprizov jogou o quê? 5 anos na KHL? 6 Sim, mas anos. aí a questão é, tipo, eles têm que considerar que a NHL é uma liga profissional. Não, exatamente. Talvez eu tenha me expressado errado. Talvez não seja a questão da idade mesmo, seja a questão de anos de liga profissional, realmente, sabe? Porque o Kaprizov, ele não é um Hulk. Ele é um Hulk na NHL, mas ele não é um calouro. Sim, sabe? ele não é novo no hockey. Eu acho que ele merece ganhar o prêmio de acordo com as regras do prêmio, acho. Pra mim não tem disputa ali, sabe? Mas eu acho bizarro demais que, tipo, um cara de 25 anos na cara, 6 anos de liga profissional de hockey na Rússia, que, tipo, porra, é a segunda liga mais importante depois da NHL, sabe? Mas aí é uma questão da NHL, porque, né, trabalhar um pouquinho em liga fazendo caquinha. Mas tudo bem. Mais uma polêmica pro Calder, né? Porque nos anos 80 teve o Sergei Makarov do Flames que ganhou o Calder Trophy com quase 30 anos. O próprio Panarin ganhou na época dele também. Ele tinha 26, não era? 25, quase Sim. 26. 25, 26. Também com uma baita experiência, tipo, anterior numa liga profissional. Mas falando dessa temporada, é o Kaprizov, gente. Não tem... Ele mudou completamente a franquia. Eu também acho que é o Eu acho que Kaprizov. também... Sei lá. Tem nem o que discutir aqui. Kirill, fala dólar. O próximo prêmio é o Selke, que é o prêmio dado ao melhor atacante defensivo. Ele destaca os aspectos defensivos do jogo da NHL para os atacantes, tal qual eu falei anteriormente. Os finalistas são Alexander Barkov, do Florida Panthers, Patrice Bergeron, do Boston Bruins, que está sempre nesse prêmio, e Mark Stone, do Vegas Golden Knights. Denota-se qual é a opinião da Ana em relação a isso. Eu acho que aqui é meio... Sei lá, eu acho que é o Bergeron que vence, gente. Tipo, mas é sempre, né? Mas ele é o melhor, ele é um dos melhores. Ele vencer, coloca é o logo o melhor. nome do prêmio para Patrice Bergeron. Ai, Eu não gosto do Bruins, acho que isso não é servido pra ninguém, mas infelizmente não tem o que discutir em relação a isso pra mim, sabe? Eu queria muito que o Barkov ganhasse. Eu também. Também. Tô com o Lucas. também. Mas A gente Exatamente. quer diferença. mas eu acho que vai pro E ele Mark Stone. merece. Eu tô me importando pra ele. Gente, o Mark Seu Stone, inimigo. assim, tem as suas críticas a Vegas, tem as suas críticas ao jogador. Ele é o melhor power forward da liga. Com certeza, de longe. Por muito, ele é o melhor power forward da liga. E ele tem essas características de two-way, que ele sabe atacar e sabe defender. Sim. Pra mim, assim, o Bergeron, ele tá
terminando a sua carreira. Ele já tá com 36, se não me engano. Então, assim, o Mark Eu Stone ia vai falar ser o uma jogador coisa, que vai mas é uma substituir. piada ruim. O Mark Stone vai acabar substituindo o Bergeron nos próximos anos. Ai, credo. Não, vai ser o Anthony Cirelli, se Deus quiser. Assim, pelo que a gente tá vendo nos últimos anos, vai ser em questão de nomeação, Mark Stone vai continuar sendo. Mas Mark Stone tem Sim. 52 anos. Falar isso, eu ia falar, mas ele não tem tanto tempo, não. Pega, ele tem 28 anos de idade. Isso é uma coisa que é nunca vai novo. entrar na minha cabeça. Mas enfim, acho que o Mark Stone leva essa. Por mais que eu queira que o Barkov ganhe. Ai, ai. Triste dia. Esse dia, realmente, que eu tô com o Lucas, eu queria que o Barkov ganhasse. Esse lindo! Vou falar aqui, vou me expor esse gato! Gente, eu acho o Barkov muito lindo, mas enfim. Se quiser. Eu nunca lembro as caras do homem. Sabe quem não é gato? Mark Stone. Ai, amiga, eu não concordo, não. O Mark Stone eu concordo que ele não é gato, mas o Barkov eu não achei, não. Eu Enfim, achei ele bonitão. pautas, vamos voltar para... Nossa, vamos voltar para a pauta. Né? O próximo prêmio é o King Clancy, de melhor liderança. É o prêmio que melhor exemplifica as qualidades de liderança dentro e fora do gelo. E é dado para jogadores que tenham feito uma contribuição humanitária notável em sua comunidade. Os indicados são Curtis Gabriel, do San Jose Sharks, P.K. Subban, do New Jersey Devils, e Pekka Rinne, do Nashville Predators. Érica, eu tenho uma questão muito, muito pessoal minha com a causa LGBTQ+, por conta da minha própria sexualidade. Então, eu espero que Curtis Gabriel ganhe, porque eu acho que também é um tipo de discussão importante a se ter na liga, especialmente durante o mês do orgulho LGBTQ+. Então, mas qualquer um que ganhar, gente, esse tipo de premiação é uma honra para qualquer jogador, eu acho, vencer, né? São jogadores exemplares no gelo e fora dele. Obrigado, ambulância. Então, poxa, eu acho que... Não sei quem deve ganhar, não sei se esse prêmio existe um favorito, né? Mas eu gosto muito do trabalho, dos trabalhos dos três, né? Incrível. Mas seria muito legal se o Kurt Gabriel ou se o Pekka Subban ganhassem, porque o Pekka Subban é simplesmente um dos melhores jogadores da liga, simplesmente uma das melhores pessoas da liga, e ele simplesmente, só a existência dele é uma coisa impressionante. Então, é isso. Só para dar uma resumida nas causas deles, né? Que eu não comentei anteriormente, o Gabriel, do San Jose Sharks, ele ajuda a promover a conscientização LGBTQ+, através das suas redes sociais. O Pekka Rinne, do Predators, apoiou a iniciativa do Hockey Fights Cancer da NHL e liderou o 365 Pediatric Cancer Fund com Shea Weber, que arrecada dinheiro e conscientização para pesquisas sobre câncer, e doou mais de $3 milhões desde 2012 e 2013. Por fim, o P.K. Subban, ele trabalha muito com a questão de justiça racial e social, além da assistência ao Covid em relação agora à pandemia que nós estamos passando, e o hóquei juvenil. Ele é co-presidente do Comitê de Inclusão de Jogadores no recém-formado Conselho Executivo da Inclusão da NHL. E eu acho que, levando em consideração isso, realmente, que é que nem a Nath falou, não tem favorito, a gente não tem um favorito, a gente não tem... Racha o prêmio e dá pros três, porque todos merecem, né? Isso. Exatamente. Eu mencionei uma causa que é muito próxima do meu coração, falando sobre o Curtis Gabriel, mas é aquilo, gente, tipo, sabe? Todos estão... uma honra para os três jogadores serem nomeados. Todos eles estão contribuindo para causas muito importantes, né? Então, é muito difícil fazer essa escolha, porque é câncer, é comunidade LGBTQIA+, é Covid, o Saman fez até doações para aquele caso do George Floyd, né? Então, assim, todas elas são muito importantes. É uma escolha muito difícil, então tem que dar para os três e é isso aí. Acho que dar o prêmio para uma pessoa só. Nesse caso, sim, tem outros prêmios também que envolvem questões
de espírito esportivo, de liderança dentro e fora do gelo, são prêmios muito difíceis de você dar para uma só pessoa, porque tem muitos projetos muito, muito legais que os jogadores se envolvem com a comunidade, com LGBTQI+, com justiça racial, agora com a questão de Covid, com câncer, com justiça social, com saúde mental. Então, assim, são prêmios assim, que você não pode assim, falar, tem que dar para uma pessoa e pronto. Sabe? Para mim... E nós apenas exaltamos os 3. Exatamente. A gente tem que exaltar as pessoas que fazem esse tipo de projeto, que estão parte desse tipo de projeto, são super legais, que melhorando a comunidade do hockey, né, no geral. E assim, a gente tem jogadores, eu acho que a grande maioria deles faz um tipo de trabalho assim. A gente vê alguns que são mais abertos em relação a isso e outros que são mais fechados, mas isso é uma coisa muito cultural do esporte, de ajudar a comunidade onde você mora, de fazer esse tipo de arrecadação e tal. Então a gente vê muito jogador fazendo esse tipo de trabalho de caridade, o que é muito legal. A gente vê que essa é uma parte da cultura que é muito bacana. No meu time tem, tipo, acho que 5, 6 jogadores que têm fundações que ajudam câncer, que ajudam crianças órfãos, que ajudam animais, que ajuda abrigos de animais. Então, assim, a gente vê que é uma coisa bem cultural do esporte e é muito bacana. E foi como o Lucas falou, esse tipo de prêmio, apesar de ser muito bacana, não tem como escolher um só, sabe? Eu acho que todos eles são honráveis com as suas causas e é isso. É só uma última coisa também, que que merecia é o Ethan Bear, do Oilers, pelo seu envolvimento com a comunidade indígena no Canadá. Inclusive, algo que ficou assim, muito evidente recente com aquela notícia das... Eu esqueci o nome das instituições. Das escolas residenciais. As escolas residenciais. Isso, escolas residenciais. Ficou muito evidente nas últimas semanas, e o Itambert, ele tem, por ele ser descendente de nativos canadenses, ele tem esse envolvimento com comunidades indígenas e tudo mais. Então seria um outro que sinceramente podia estar ali indicado, e assim, tornaria a escolha para quem dá o prêmio muito difícil. Né? Porque o prêmio, infelizmente, só vai para uma pessoa. Essa escolha é, de fato, uma escolha muito difícil. Né? Exatamente. Diferente de outras escolhas. Isso já foi usada essa frase. O próximo prêmio é o Lady Byng, que é concedido anualmente ao jogador eleito melhor ao combinar espírito esportivo, conduta cavalheiresca e habilidade. Que chique. Finalistas são Auston Matthews, Jacob Slavin e Jared Spurgeon. O prêmio basicamente é colocado para os jogadores que têm menos penalidades no gelo. É assim que ele é medido, é assim que as nomeações são feitas. E eu tenho muito a falar sobre isso, porque o Auston Matthews não merecia estar aí. E é isso. Somente está aí por causa de nome. Exatamente. Mas é o segundo ano consecutivo que ele está no meio, e eu acho que é um absurdo você dar ele ser finalista em um prêmio que é nomeado a uma mulher, quando a gente tem um cara que foi processado por assédio há uns anos atrás, acho que foi 2018 ou 2019. Então, é polêmico esse assunto, não quero ser cancelada, mas eu discordo com essa nomeação, apesar de, pelas regras da nomeação, ele realmente se encaixar, eu acho que não deveria estar aí nesse prêmio. Pois é, aí eu espero que o Spurgeon ganhe. Mas sim, não faz muito sentido, né? Tipo, quer dizer, faz de acordo com as regras, mas por fora não faz. Enfim, né? NHL. Por fim, temos o Bill Masterson Memorial, que é o prêmio concedido ao jogador da NHL que melhor exemplifica as qualidades perseverança, espírito esportivo e dedicação ao hockey.
Os indicados são Matt Dumba, Oscar Lindblom e Patrick Marleau. Esse aqui tá difícil. Essa aqui é outra que é muito difícil de ter uma escolha só, né? Lembrando que o Marleau, ele bateu o recorde, né, de... Jogos. Alguém me ajuda? De jogos? De mais jogos. Tem Jogos. mais partidas disputadas. Disputadas. É 1768. Sim. E ele já tem, eu acho que 41 anos e já falou que não queria jogar mais, mas a gente ainda não sabe, né? Se vai jogar, se vai aposentar. Mas é muito doido, porque a gente até comentou num episódio do TTG, que eu não sei qual é, que fica muito mais difícil para os caras que estão vindo baterem esse recorde, né? Sim, porque dificilmente eles vão jogar tanto tempo mais, levando em consideração o jogo mais rápido e mais violento, por consequência, infelizmente. O Marleau, ele quebrou um recorde de 1961, alguém faz a matemática aí, porque de cabeça eu não sei, de muitos anos, muitas décadas. Quase 60 anos, sei lá, menos. Que era do Gordie Howe. Gente, 61 são 50 anos. Não, é mais. 60 anos. 60 anos. O Dumba, ele tem um trabalho muito importante também em relação à justiça social e afins. Ele fundou o Hockey Diversity Alliance e falou contra racismo e intolerância no hockey. Ele apareceu bastante ano passado durante a bolha, falando em relação aos vários acontecimentos que ocorreram nos Estados Unidos durante a época. E é um nome muito importante nesse sentido para a liga. E por fim, o Lindblom, ele foi diagnosticado com um tipo de câncer, uma forma rara de câncer ósseo, em 2019 e voltou a jogar. Tá em remissão, se eu não me engano, ele tá curado e tá jogando. Tá jogando e jogando bem. E, de novo, a gente vai apenas exaltar esses jogadores que merecem terem as suas qualidades e as suas conquistas exaltadas. Porque não tem como tu escolher apontar o dedo para um e falar que um merece mais ou merece menos. Porque são questões diferentes, questões todas importantes. Pois é. Porque é o seguinte, perseverança. O cara recuperou um câncer e tá voltando a jogar. Sabe? Dedicação ao hockey. O Marleau, é o jogador literalmente que tem mais jogos na NHL. O Dumba enfrentando todo o racismo que ele... O Dumba tem esse trabalho todo com a comunidade. Então, assim, gente, junto com o King Clancy, é um troféu que não podia ter só que qualquer um que vença é muito mais do que justo. Acho que são os dois únicos, né? Mas acho que ninguém questiona. Sim. Por mim, divide o troféu em 3 e dá um pra cada um. Exato. No Cartas Malvadas, né? Quebra a coroa, entrega pra cada um. Bom, para terminar esse nosso TTG eterno, que deve estar com 1h30 já, vamos falar sobre os jogos que ocorreram na segunda rodada dos playoffs da NHL. Nós sabemos já que quem avançou foi Islanders e Lightning, vai ser um dos confrontos que inclusive começa no domingo agora. E do outro lado teremos Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens. Vamos começar então com Bruins e Islanders? Bom, os Islanders venceram por 4-2 a série. Deram um banho de bola, um banho de puck. Não sei qual é a versão pro hockey disso. Deram um show contra Boston, na minha opinião. Por mais que eles abrissem lá 5-2, aí, deixassem chegar 5-4 no finzinho, só para dar um sustinho na torcida, né, Luísa? Sim. Eu acho que passou o time mais bem treinado, como eu falei anteriormente, que Barry Trotz, para mim, é o melhor técnico da NHL atualmente. Discorram. Então, gente, olha, eu acho que é isso. O técnica do Islanders, a gente sabe que o Islanders o estilo deles é um jogo muito defensivo, né? E é um time que aproveita todos os errinhos do oponente. Então,
Boston errou, eles foram lá, aproveitaram, fizeram vários gols. E teve uns jogos do Bruins, eu não assisti todos, mas alguns que eu assisti, assim, uma performance meio patética dos Bruins, sabe? Nossa! Sem vontade. Então, sem vontade nenhuma. Péssimo. Time de velho, né? Aí pegou um time que não é um asilo, tal qual o Capitals. Aí é um time físico, mas é um time que tá velho, gente. Querendo ou não. Sim. E aí não... Chegou uma hora que cansa. Eu acho que muita gente falou que... Eu até concordo isso, que o Bruins, em alguns jogos, foi o melhor time no gelo, no quesito de habilidade, mas não foi o melhor time no quesito de tática, de visão de jogo. Eu acho que foi aí que eles perderam, foi aí que eles foram eliminados, foi achar que ia ser fácil e não foi, sabe? Eu acho que foram jogos extremamente... Que isso aí, sobre achar fácil, é o que a gente tava comentando sobre outras séries também, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem igual a Erika falou, um time extremamente bem treinado e, cara, o Cassidy foi muito burro. Ele foi muito burro de ter deixado o Trotz, os comentários do Trotz ter entrado na cabeça dele. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele mexeu muito mal no time, porque ele... Cara, as lesões, é óbvio que não ajudam. Eles perderam o Carlo aí, eles perderam outros jogadores. O Tuukka Rask estava lesionado, a gente vai falar sobre isso. Mas ele não soube mexer no próprio time, ele não soube usar o que ele tinha. O Bruins, com a quarta e a terceira linha deles muito fraca, a segunda linha completamente apagada. Depois, um pouquinho ali, a terceira e a quarta deram algumas contribuições, mas não foi suficiente. Os defensores deles, cara, eles não podem depender só do Carlo e do McAvoy. Eles precisam que os outros, sabe, façam alguma coisa. Então, acho que é um time que está caminhando para um rebuild. No ano passado, eles terem deixado o Chara ir embora foi um grande sinal que eles querem realmente começar a mexer nesse time deles, começar a trazer as peças mais jovens. Eu acho que é o melhor que eles fazem, porque, cara, esse time não ganha taça. Esse time, como ele está montado, não ganha taça. O técnico deles, montando o time como está sendo, não ganha taça. Então, acho que teve falha técnica e teve também falhas ali no gelo por causa do técnico. Eu culpo muito o Cassidy nessa derrota deles, porque eles tinham um time que era muito bom, mas foi muito mal treinado, muito indisciplinado. A arbitragem nessa série foi absurda de ruim para os dois lados, estava muito, muito, muito ruim. O Cassidy não estava errado de reclamar, a arbitragem realmente estava muito ruim, tanto para o Bruins quanto para o Islanders. E eu não falo isso como fã, eu falo isso como uma pessoa que assiste o jogo com uma visão mais analítica. Mas, cara, estava muito ruim mesmo. Os árbitros estavam colocando assim, falando, deixa o treco girar, sabe? Eu acho que é por isso também que teve tanta briga, porque os árbitros não marcavam as coisas e a galera ficava puta, e enfim. Mas teve muita briga. É uma coisa que eu, falando agora, eu lembrei, porque, tipo, teve um jogo que foi um jogo muito ruim que teve entre os dois times nessa série, que o primeiro período inteiro foi de briga. Eu lembro disso exatamente, foi, tipo, só briga. Vamos jogar, gente, não é difícil, sabe? Sim. E cara, muito, muito difícil. E o Cassidy não ter tirado o Tuukka Rask da goleira foi o erro que matou o time deles, porque o Swayman teve jogos muito bons durante a temporada regular, apesar de ser um rookie. Então, assim, eu acho que era merecedor de colocar ele. E quando, naquele jogo que estava 5-2 e depois virou 5-4, deviam ter colocado ele antes. E ele mostrou que ele tem capacidade para enfrentar um time como o Islanders, que não é um time ofensivo. Então, a gente vê ali que foram muitos erros que levaram o Bruins a perder, e é isso. Eu acho que eles deviam ter colocado o Swayman para jogar essa série contra o Islanders, sem dúvida alguma. E falando no Rask, acho que a gente já chama aqui então o áudio da Nájila Freitas, que gravou de novo pra gente uma explicaçãozinha sobre a lesão que o Rask falou que sofreu, que foi uma ruptura do labrum do quadril. O que é isto? Eu não sei, mas ouçam então aqui o áudio e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso depois
da aula que a Nájila nos dá. E aí, pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo, Nájila Freitas, fisioterapeuta esportiva. Vim hoje falar um pouquinho da lesão do Tuukka Rask. Ele foi diagnosticado aí com uma lesão labral no quadril, onde já foi dito aí que ele vai ter uma necessidade de realizar um procedimento cirúrgico. Então, o que basicamente seria essa lesão labral do quadril? Vamos pensar assim na articulação do quadril, que é formada pela cabeça do fêmur, que é como se fosse uma esfera mesmo, né? E o acetábulo ali, que podemos pensar aí como se fosse, sabe aquela colher de sorvete que é profunda? Então, exatamente. Então, essa estrutura seria a estrutura do quadril. Quando eu falo da lesão labral, eu estou falando justamente da lesão nessa estrutura aí que parece uma concha de sorvete, né? Que é onde a cabeça do fêmur se articula. O que acontece? Justamente por ela ser uma articulação que a gente fala esferoide, ela tem muitos movimentos em todos os planos ali. Então, ela tem uma característica bem peculiar relacionada à sua estabilidade. Então, movimentos repetitivos ali naquela região podem levar a uma lesão labral, né? Como se fosse um desgaste ali dessa região. Então, o labrum, né, que pode ser tanto o lábio acetabular ou o labrum, é uma estrutura que é muito inervada e é pouco vascularizada. Então, por isso que é uma lesão, digamos que bem complicada de se resolver de forma conservadora, né? Porque é muito difícil a cicatrização ali daquela região. Normalmente, o paciente apresenta um quadro de dor muito alto e aí, vamos dizer que a longo prazo, cada vez mais essa região vai ficando mais e mais lesionada. E é muito comum realmente em alguns esportes de mais contato e que tenha muita movimentação do quadril, né? Como o hóquei, né? O próprio hóquei, o rugby, artes marciais, então alguns esportes onde se tem muita movimentação do quadril. E alguns outros esportes como golfe, tênis, enfim. Então, basicamente, a dor é a principal característica aí desse tipo de lesão. E aí tem bastante dificuldade de movimentação, então é uma patologia bem complexa nesse sentido. Como é um goleiro, né, a movimentação do quadril ali é muito alta, então pode realmente levar a uma lesão labral. Normalmente, tenta-se iniciar aí com um programa conservador, que a gente fala sem cirurgia, mas quando tem esse tipo de lesão, a gente tem que reduzir o mecanismo que está levando a lesão, né, o aumento da lesão em si. E normalmente não é isso que acontece com atletas, eles continuam, digamos que forçando aquela região, continuam com um alto impacto da região e não diminui os movimentos, né, e tudo mais, e seguem jogando muitas vezes com essa lesão. E aí o que acontece é que cada vez mais vai ficando mais grave. E aí chega num ponto realmente em que a única coisa a ser feita é um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico que normalmente é feito é uma artroscopia, né? Que é a introdução ali de uma pequena câmera na articulação do quadril e é inserido ali alguns instrumentos para retirar a parte lesada ali do labrum. Normalmente ou retira essa parte que está lesada ou eles tentam suturar, né? Tipo, meio que costurar aquela lesão ali para tentar reduzir. Então, a artroscopia normalmente é a cirurgia que é feita para esse tipo de lesão. O grande problema aí, muitas vezes, é realmente o pós-cirúrgico. Então, normalmente o pós-cirúrgico é de 4 a 6 meses. Na minha experiência clínica, dificilmente eu vejo retorno aos esportes, ainda mais um esporte que requer tanta movimentação do quadril em 4 meses, né? Eu acho bem pouco. Então, eu diria ali que um período de 6 meses. Pensando que a temporada retorna em outubro, eu acho difícil ele estar 100%, né? Mas a gente sabe como que é atleta de alto nível que muitas vezes fazem coisas que não deveriam ser feitas, né? Então, é isso, é uma lesão realmente que requer um cuidado, é uma lesão que tem um processo de cicatrização um pouquinho mais complicado justamente por ser uma região pouquíssimo vascularizada e tem que tomar bastante cuidado, principalmente pensando que muitos retornam estatisticamente, 80% dos pacientes conseguem retomar suas atividades esportivas, só que muitas vezes, né, dependendo do problema, os sintomas podem permanecer ou voltar depois de um tempo. Então, realmente, é uma lesão um pouco chata nesse sentido e tem que tomar bastante cuidado. É isso, gente. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí a esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, e como a Nájila falou, ele não volta para a temporada que vem. E a Luísa comentou que é um time que está buscando já e deve fazer um rebuild. Então, eu acho que a gente pode meio que contar um pouquinho que Tuukka Rask não deve ser um Bruins
não deve seguir no Bruins na próxima temporada, né? E pra mim, de fato, é muita... não sei se burrice ou soberba de tu deixar um jogador lesionado, tal qual o Rask estava, em vez de colocar um Hulk. Eu entendo a questão do calor, que ele pode sentir e tudo mais, mas o Swayman, né, se mostrou capaz de defender o gol durante um playoff. Mas aí, né, preferiu seguir com o teu jogador que estava lesionado. Essa romantização, glamorização dos caras jogarem arrebentadíssimo, sabe? Cara, eu não aguento mais isso. Literalmente. É doentio, sabe? E aí você, tipo, não, que heróico. Cara, não é legal, sabe? Se você não tá bem, não joga. Cuida da sua saúde. Como é que você vai ajudar o seu time se você tá todo lascado? É péssimo. Tu acaba, inclusive, piorando a situação do teu time. Claro. Ao qual, por exemplo, voltando a falar do meu time, eu não queria falar disso, mas o Capitals estava todo acabado. Acabou a temporada, ele começou a sair. Fulano está lesionado, todo time é assim de hockey na realidade, né? Então, aí chega um ponto que tu botar esses caras no gelo lesionados não vale a pena, de jeito nenhum, sabe? Além do fato de que, jogar com dor, jogar entupido de anti-inflamatório, whatever que eles tomam, sabe? É uma cultura muito feia, muito, muito feia do hockey. Que a gente tem que ouvir depois pessoas falando, porque jogador de hockey é outra raça, porque eles jogam apesar de tudo isso. E eu só fico, gente, isso é horrível que isso acontece. Mas enfim. E só dando um último comentário sobre o Swayman, que ele já tinha jogado contra o Islanders na temporada regular. Eu acho que os 2 dos 8 jogos que a gente teve contra o Bruins foram com o Swayman no jogo, e ele ganhou um que foi um jogo com um formato extremamente de playoffs, e ele ganhou e fez um shootout no meu time, ou seja, ele realmente dava conta de segurar o tranco, e o Cassidy novamente cometendo mais um erro, e enfim. E outro jogador que eu não concordo dele ter voltado a jogar foi o Carlo, porque foi ele que levou a suspensão do Tom Wilson na temporada regular. Ele teve uma concussão e ele ele não conseguiu voltar a jogar direito até os playoffs. Então, assim, a gente vê que o negócio realmente estava feio pro lado dele e ele não deveria ter voltado a jogar. Tanto é que ele foi lesionado de novo na série contra o Islanders com um hit. Não foi um hit sujo, mas foi um hit acidental com o Clutterbuck, que acabou lesionando ele de novo e levando a mais uma concussão. Então a gente tem realmente um Boston Bruins que estava todo fodido e não deveria estar jogando. Mais algum ponto, algum comentário? Não. Lucas, tem alguma coisa a falar? Não. Okay. Só que é muito bom ver o Bruins ser eliminado. Apenas isso. É verdade. Se bem que eu tava com o coração dividido de ódio nesse jogo, porque, desculpa, Luísa, mas o Islanders pra mim também não me desce. E foi nessa série que o Barzal apareceu finalmente, ou eu tô confundindo já com o anterior? Foi. Então, Matthew Barzal foi finalmente encontrado. Né? Fez gol, aleluia. Então é isso. É bom que ele tenha chegado agora quando o time mais precisa, né? Porque, falando do futuro oponente do Islanders, o Tampa Bay Lightning venceu o Carolina Hurricanes por 4-1 na série. Lembrando que o Hurricanes foi a seed número 1 da divisão central, enquanto o Lightning foi a seed número 3. E o Lightning acabou com o furacão, virou sua brisa. Acho que aqui de novo rolou que a gente já falou da série entre Canes e Preds, né? Que o Canes tinha as chances e não aproveitava, e tinha chance e não aproveitava. Então, passou o melhor time, né? Por mais que, se a gente for ver pela seed, não o Lightning seja o terceiro e o Hurricanes o primeiro, mas com os reforços que voltaram de lesão do Lightning, a gente vê que é o melhor time da NHL hoje. Assim, seed para seed, né? É muito doido isso. Mas é porque também as classificações ficaram muito apertadinhas, né? Não é tipo,
O primeiro seed tinha 10 pontos de diferença do segundo. Mas é isso, eu acho que a ofensa, o ataque do Canes meio que secou, porque os jogos não foram do tipo Tampa ganhando por 4-1, 4-2, foi tipo 2-1. Acho que teve literalmente uns 3 jogos ou 2 jogos. Placar apertado, né? O único jogo que foi um placar. Que também foi apertado, foi aquele jogo maluco que teve 8 gols numa período só, né? Que foi 6-4. De resto foi 2-1, 2-1, 3-2 e 2-0. Então, assim, foi exatamente isso. Tipo assim, o Keynes conseguiu fazer 4 gols e depois não conseguiu mais fazer. E aí o Lightning conseguiu fazer um trabalho defensivo, conseguiu, né, prender, mas eu jurava que o Keynes ia ganhar pelo menos mais um gol. Não achei que depois desse 6-4 eles iam, tipo, tchau. Sei lá. Mas eu acho que o goleiro, o Nedeljkovic, e o Mazek fizeram um trabalho bom, assim. Mas o Vasilevski, né, gente? Vasilevski, se você ouvir o nosso podcast, saiba que... Ouvinte do TTG. Saiba que tens uma fã aqui. E é isso, acho que ele tá sendo um grande nome, né, nessas séries. E um problema que o Keynes enfrentou também foram as lesões, né? Que eles tiveram lesão de, acho que 3 ou 4 jogadores que eram importantes. O Nino Niederreiter, não sei se é assim que fala, mas enfim. E teve... Quem foi o outro? Eu esqueci que joga junto com ele, eu esqueci. Mas 2 forwards importantíssimos pro Carolina Hurricanes machucados. A falta de goleiro do Carolina Hurricanes novamente sendo sentida, porque o Mrazek não é goleiro de playoff, e apesar do Nedeljkovic ter sido impecável, eu acho que eles precisam ir atrás de um goleiro melhor nessa off-season para ser aí, para ajudar o Nedeljkovic nessa nossa querida NHL, porque apesar de ele ser um goleiro maravilhoso e tal, ele também tem suas falhas, então acho que para ele realmente alcançar o seu melhor momento da vida, eles precisam ter um goleiro que seja mais consistente, né? Mas, enfim, eu acho que realmente a falha também não foi só dos goleiros, foi de todo mundo, do time como um todo, e das lesões que atrapalharam bastante. Enquanto isso, do outro lado, o primeiro semifinalista, o primeiro no sentido de seed, porque o canadense que ficou primeiro no tempo, mas enfim, o Golden Knights venceu o Avalanche por 4-2 na série. O que aconteceu com a Avalanche, gente? Virou um floquinho de neve e derreteu no deserto de Las Vegas. O primeiro jogo entre os dois foi 7-1 para Colorado. O que aconteceu depois disso? Um desastre. A Avalanche foi levada por outra Avalanche, no caso do Golden Knights, entendeu? Falei nos recaps e irei falar aqui agora. Jared Bednar precisa parar de ser teimoso e mexer na porcaria do time dele direito, porque senão ele vai continuar perdendo no segundo round, entendeu? Ano passado foi por causa das lesões, teve 1 milhão de jogadores lesionados, e esse ano foi por teimosia e por falta de visão de jogo do Jared Bednar. E é isso, esse é o meu único comentário. Eu fiquei muito pistolaça da vida, porque, cara... modificações óbvias que ele devia ter feito, ele não fez. Patrick Nemeth, você é um bosta, você não deveria estar na NHL, que saco, você vai embora, eu não te aguento mais. Ele devia ter tirado o Nemeth, tipo assim, depois do terceiro jogo ele devia ter tirado, e eu sei que eu estou falando isso e as pessoas vão falar que eu sou clubista, mas devia ter colocado o Bowen Byram para jogar no lugar dele, e é isso. Gente, nó tático, né?
famoso nó tático. Teboé amassou o técnico do Avalanche. Me lembrou, a Erika falou do 7-1, me lembrou o que aconteceu uns anos atrás, quando o Flames enfrentou o Avalanche, que o Flames ganhou o primeiro jogo de... Desculpa. Também. Pelo amor, Não, desculpa. que o Flames ganhou de 4-1 o primeiro jogo, ganhou de goleada o primeiro jogo, e depois no resto da série sumiu. Foi o que aconteceu com o Avalanche. Ganhou o primeiro jogo de 7-1, ganhou o segundo jogo também em casa, e depois né? acabou. Né? Aí eu quero só levantar um questionamento que serve para a próxima série, a última série que nós vamos comentar. O quanto foi prejudicial para os times que varreram esse tempo de descanso? Ai, meu Deus. Tem dois lados, né? Ou o time descansa e chega zeradinho, ou o time perde o momento. Pois é. E até Pois é, agora, porque todos os times dois- perderam o momento. Os dois times que varreram na primeira rodada, Jets e Colorado, eles enfrentaram na segunda rodada times que ganharam o jogo 7, que é Montreal e Vegas. Os times que estavam bem mais quentes, estavam motivados depois da derrota, da vitória no jogo 7. E assim, chegaram na série e foram muito superiores. O quanto que esse tempo longo de descanso nos playoffs é prejudicial? Sabe? Fica um questionamento aí para as duas séries do lado do troféu Clark campeão, né? Ué, E agora, com o Habs varrendo o Jets e tendo um bom tempo de descanso, como é que fica para a próxima série, né? Porque a gente já sabe que o Golden Knights é muito superior a Montreal. Exatamente por isso, então, vou apostar que o Habs vai vencer a série. É aquilo, com a vassoura que você varre, né? Você Você será apanha? varrido? Não é nem varrida. É vassourada. Não é nem apanha, né? Eles pegam a que Colorado não foi vassoura. varrido, né? No caso. Não. Não. Mas apanhou, é verdade. Nath, tu ia comentar uma coisa mais cedo, eu te cortei, desculpa. Não, é só que eu não esperava o Avalanche perder 4 jogos seguidos. Foi uma coisa bem assustadora. Até mesmo pro Vegas, porque, tipo assim, até o Wild conseguiu forçar 7 jogos e o... Bom, enfim, esquisito. E não gosto de tempo de descanso. Tenho muito medo disso. Eu acho que isso, às vezes, é muito prejudicial, como a gente pôde ver, né? É verdade. Mas agora tá todo mundo tendo esse tempo de descanso, né? Apesar de Montreal ter um tempo maior, a NHL deu esse tempo de descanso para todo mundo agora. Eles deram, acho que vão ser 4 dias, 5 dias para Vegas e 4 dias para Tampa, 3 dias para Islanders descansarem aí e irem para os próximos jogos. Então acho que eles meio que viram o que rolou aí e deram esse tempo maior, porque no ano passado não deram, né? Ano passado a gente foi para as semifinais já de batidão, teve 1 dia e meio de descanso para a galera que veio do jogo 7 para começar a série. Acho que, não sei, talvez a gente veja aí séries mais equilibradas do que esperamos. Tomara. Eu quero o jogo 7, eu quero caos. Ai, Mas uma varrida é bonito de se ver, né? E falando em varrida, o nosso querido Montreal Canadiens, hein? Nosso rabão. Nosso rabão. É o Brasil Libertadores, né, gente? Tô brincando. Venceu a série por 4-0. 4-0, varrida do Winnipeg Jets. Que pena. E não foi pouca coisa. O único jogo mais apertado... Foram 2 jogos mais apertados, mas a gente teve 2 jogos que Montreal marcou 5 gols. Um foi 5-3 e o outro foi 5-1. Sim. Enquanto isso, o único jogo que foi pro overtime foi o jogo 4. E foi o Que era único o jogo desespero que do Jets. o Jets conseguiu chegar a empatar um jogo. Todos os Sim, outros porque Montreal está Jets. desde o jogo 5 contra Toronto, desde o jogo 4 contra Toronto, Não. sem ficar... Jogo 5. No jogo Jogo 5? 5? Ah, tá. A Montreal- última vez que eles ficaram atrás no placar foi no jogo 4, isso. Exatamente. A última vez que Montreal ficou atrás do placar foi no jogo 4. E eu fiquei com medo, porque eu estava torcendo para o nosso rabão.
Desde aquele hit pavoroso, ridículo, péssimo do Sheffield no Jake Evans. Eu gostava do Jets, aí eu peguei ranço do Jets. A gente já falou sobre isso no TTG anterior. E aí eu fiquei, eles vão entregar e vai rolar, e eles vão perder. Mas não. Conseguiram vencer. O nosso Hulk favorito do nosso grupo no WhatsApp, o Cole Caulfield, a criança não, ele tem 20 anos de idade, o cara mais feliz da liga inteira, teve a assistência do gol, que foi do Tyler Toffoli, que tem o melhor vídeo de qualquer jogador da NHL, quando ele se assusta com o latido do micro cachorrinho dele. E o cachorrinho dele é minúsculo. Se vocês forem no Twitter da esposa dele, tem uma foto dele no final do jogo, inclusive levando a cachorrinha pra passear. Ele parece um gigante. E o João do pé de feijão é o cachorrinho, sabe? Tipo, pequenininho. Cara, é maior que Shire, eu acho. Uma ratinha, tipo, é muito petilinha, é muito fofinho. Pitiquinha demais. E é muito fofo. E eles, cara... O Toffoli, ele simplesmente adotou o Caulfield. É a coisa mais fofa do mundo, a relação entre eles. Me dá vontade de chorar de felicidade, quanto que eles são fofos. Mas é isso, eu acabei virando ali pro Habs por causa deles dois. E é isso, tudo na minha vida, esse garoto. Nunca cometa erros, porque eu vou ficar desolada. Fica aí ao nosso ouvinte, Cole Caulfield. Salve pro Cole Caulfield. O Canadá inteiro ouve o TTG, né? Adorei. Mas é isso. A questão agora é ver, como o Lucas comentou, se a vassoura vai bater no Montreal ou se eles vão conseguir levar esse tempo de descanso aí para aproveitar bem esse tempo de descanso, de fato descansar e não perder o momento, né, na cabeça, psicológico, para ir contra Vegas, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil de jeito nenhum. E tudo bem, Montreal já passou por Toronto, que não era fácil também, mas a gente sabe como é que é Toronto. O Jets foi uma surpresa ter sido varrido, mas era um jogo equilibrado também, eu acho. Mas Vegas é outra história. Acho que vão ser jogos legais de assistir, sabia? Nossa, pelo amor de Deus. Jogos novos. Sim. 2 times que não se enfrentaram ainda. Sim, finalmente. Eu me sinto no Greyhound, não é Greyhound, é Groundhog Day, aquele que o cara acorda sempre no mesmo dia, sabe? Com a NHL, porque eu não aguentava mais ver os mesmos jogos toda hora. Então agora a gente vai ter 2 séries novas, pelo amor de Deus. E vai ser muito interessante ver, porque a gente não sabe como é que os times vão se portar em referência ao outro, né? Porque como vai ser o matchup dos times, então vai ser bem legal. E principalmente Montreal e Vegas, eles não se enfrentam há mais de um ano, porque a última vez que eles se enfrentaram de verdade foi na temporada regular do ano passado, ou seja, tem mais de um ano que eles não jogam um contra o outro. O Islanders e o Lightning jogaram a final da conferência do ano passado, então a gente tem 2 times aí que já se conhecem nesse estilo de playoffs, mas o Habs e o Montreal, o Montreal e o Vegas nunca se enfrentaram em playoffs, então a gente tem uma coisa que é muito nova, né? Então veremos aí como vai ser. Até porque é o seguinte, né? Se Montreal e Vegas se enfrentarem nos playoffs em condições normais, seria numa possível final. Sim. E como eles estão em conferências diferentes, eles só jogam 2 vezes, né? Uma em casa e uma fora, contra um contra o outro. Então, assim, é um confronto bem interessante, porque você não tem muitos jogos entre esses 2 times. Em condições normais, são só 2 jogos por temporada. Então, é um confronto muito bom pra gente ver por conta disso. São times, teoricamente, desconhecidos um pro outro. Sim, e são times completamente diferentes. A história, até na questão da história, que o Habs é um dos Original Six, um dos originais, e o Vegas é o time mais novo, é o maior campeão da história da NHL, e o Vegas é o time mais novo da liga, e um dos times mais fortes que nunca perderam os playoffs desde que nasceram, foram para as finais aí no primeiro ano de time deles, então a gente tem um confronto muito interessante nos 2 lados do jogo. 2 goleiros maravilhosos, né? Fleury e Carey Price. 2 divisões, gente. O Fleury eles 2 têm a mesma idade. O Carey Price é um ano mais velho.
Mas eles são bem próximos de É. idade e são dois maravilhosos. Então veremos aí. E dois caras muito massa também, né? Tipo, Sim. porque a gente vê, assim, Sim. fora do gelo. Então vai ser... E só uma outra coisa, que eu até citei no último sketch que eu participei. Montreal entra sem pressão nenhuma É verdade. nessa série. Ô, Lucas, o que é o Icecast para as pessoas que só consumem o TTG? O sketch é o podcast da NET Brasil que eu participo. Uhum, certo. É, Faz propaganda, né? Tem que exaltar os produtos da casa. mas, como eu falei, você deixa o Carey Price num jogo, numa série que você não tem pretensão nenhuma, é um perigo. Quem tá jogando, sim, sem pressão, tá jogando tranquilo. E pro Carey Price, isso é a melhor condição possível. Porque é o seguinte, como ele tá sem pressão, ele vai jogar Como ele e joga o sempre. time rende muito melhor. Sim. Você viu na série contra o Leafs, você viu agora contra o Jets. Então, assim, se eles continuarem na mentalidade de sem pressão, assim, sem pretensão nenhuma, pode ser que o Harris faça um estrago. Foi até o que eles estavam falando, acho que foi o próprio Tyler falando, que, tipo assim, eles jogam pra se divertir mesmo, porque ninguém acredita neles. Quem acredita neles são eles mesmos e os fãs. O resto, ninguém acredita neles. Então, eles jogam pra se divertir, eles jogam o jogo deles, eles não abrem mão. Power of friendship. Sim, e é exatamente isso, tem até meme disso. Eu acho que a gente pode ver um Habs fazendo a diferença aí nessa série exatamente pelo que o Lucas falou, a falta de pressão e essa questão de você jogar um jogo seu, um jogo original seu e não tentar ir na onda do adversário faz muita diferença. A gente vê isso em várias séries. No ano passado, o Carolina Hurricanes foi na onda do Bruins e perdeu em 5. Então a gente vê que talvez possa ser uma série mais balanceada do que a gente espera, que a gente está vendo aí o que estão falando, mas vamos ver. Não vamos zicar o Habs também, né? Sabe uma coisa que eu li, mas eu não me aprofundei e não procurei? É que tinha gente falando que que esse caminho do Canadiens lembra muito o caminho do Kings, que não era favorito e conseguiu ganhar a Cup, mas eu não sei de nada. Eu, infelizmente, não li mais sobre, eu queria ler, porque acho que o Kings não era favorito e conseguiram ganhar, né? Então... Se classificava geralmente sim, entre os últimos da divisão possíveis, né? Então... E é bem parecido também, então, comparando bastante com a corrida deles em 93, que foi a última taça que eles ganharam, se eu não me engano. Bem parecida mesmo, depois leiam a respeito. A última taça de uma equipe canadense, né? Sim. Nossa. Tá na hora do Canadá voltar ao... Nada mais justo que seja com o canadense. Também com em consideração tudo que aconteceu. Acho que podia ser com o melhor time do Canadá. Quem? Teoricamente, Teoricamente, é o Toronto Maple Leafs. Não, O Edmonton Oilers. O melhor time do Canadá, o time mais querido. Por quem exatamente? Por você, né? No Instituto Lucas de pesquisa é o melhor time, é o mais querido, o mais adorado por todos, que ninguém odeia. É o Nosso time querido, dele, amado não Calgary sabe. Flames. O verdadeiro então tá bem, né? Aqui verdadeiro o campeão de Canadá sempre 2004. tem razão. A gente vai deixar você acreditar nisso, tá bom, Lucas? Se eu não acreditar, quem é que vai? Concordo. É verdade. Mas a gente falou dos confrontos da semifinal? Falamos, né? Não, a gente não vai falar. A gente falou um pouco, mas tipo... Porque já Quer tem falar um 2 pouco de já deve ter Lightning? 2 horas de coisa. Pois é. Sem É melhor não Agora falar tem mesmo. 2 horas e 20. Tá bom, então vamos fechar. A gente pode falar quando já estiver rolando, tipo, na semana que vem. Aí a gente já pode dar pitacos mais Concreto. bem estruturados. Talvez já tenha. A gente pode até ter um time que já Duvido. esteja classificado, vai saber, né? Mas eu acho que. Sei lá, se vai para jogo 5, 6, às vezes até. Ou até um time que seja varrido, vai saber. O Islanders pode ser varrido aí. Duvida. O Rabão vai apanhar com a vassoura. Nossa, essa frase ficou muito bizarra.
Credo. Luísa, bora fechar o TTG que a gente já tá meio doida. O último jogo 4 é no domingo que vem. Olha aí, tá vendo? Tamo fudido. Tá, vamos fechar. TTG Out of Conference. Tá, vamos fechar. Acho incrível, a gente tem que fazer O banco vai apanhar de vassoura, a gente tá fudido. Eita, nós. Ai. Tá, respira fundo. Vamos lá. Então, gente, esse foi o TTG de hoje. Temos um episódio gigantesco aí para vocês, com muitas interrupções de fatores externos, que provavelmente serão cortados na nossa querida edição com a Érica. Mas temos, ainda assim, um episódio gigante. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso querido podcast é um produto da NHL Brasil, em parceria com o Fambonanet, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Então a gente finaliza, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. O Twitter do NHL Brasil é NHL Brasil, o Instagram do NHL Brasil é NHL Brasil Oficial. Temos a nossa página no Facebook, NHL Brasil, e o TicTacGo, que é podcast TicTacGo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então finalizamos aqui com vocês. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, gente. Até a semana que vem. Lucas, muito obrigado por participar desse episódio com a gente. Volte sempre. Beleza. Espero voltar sim. Foi um prazerão. Adorei participar aqui. Tchau, gente. Obrigada por vocês ouvirem. Obrigada também, Lucas, pela participação. Tchauzinho, gente. Obrigado pelas últimas 2 horas de companhia. Beijos.